Prezados, boa noite e sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rogério Fernandes Brito e irei dar continuidade na disciplina de Caracterização Estrutural de Materiais, o CMM14A, abordando agora análises térmicas de materiais. A retirada ou fornecimento de calor causa mudanças em vários tipos de materiais, como materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos, combustíveis, fármacos, alimentos, etc. Quando uma amostra é aquecida, podem ocorrer mudanças químicas ou físicas em sua estrutura. Nesse slide apresenta-se a tabela 1.1, a qual mostra um resumo e classificação dos principais eventos térmicos que ocorrem durante o aquecimento de materiais. Esses eventos podem ser mudanças físicas, como fusão ou sublimação, ou reações químicas, como oxidação ou decomposição. A tabela organiza reagentes, compostos ou elementos presentes inicialmente, tá? Como eu estou mostrando aqui, eventos térmicos, produtos, tá? São substâncias formadas após o evento térmico, o próprio evento térmico, que é o tipo de transformação, exemplo, fusão, combustão, transição vítrea, etc. Esses fenômenos são observados em técnicas como TG, que é a termogravimetria, DSC, que é a calorimetria exploratória diferencial, e DTA, que é a análise térmica diferencial. Vamos falar dessas letras, né, que aparecem nessa tabela. Exemplos de A, B, C e D que aparecem na mesma. A letra pode representar um exemplo prático, podendo o A ser um metal, um óxido ou um polímero, como exemplos o alumínio, o óxido de cálcio ou o polietileno. A letra B, que aparece aí na tabela, né, que vocês podem ver aqui, ó, pode ser um gás reativo ou um outro sólido, por exemplo, oxigênio, carbono ou dióxido de enxofre. Já a letra C, que aparece na tabela, pode ser um produto sólido de reação como óxido metálico ou carbeto de silício. A letra D, que aparece também na tabela, pode ser outro reagente sólido em reações duplas, como cloreto de sódio ou sulfato de bário. Vamos ver agora exemplos práticos de reações na tabela. Vamos ver no próximo slide. O slide, então, apresentará uma tabela de exemplos práticos de eventos térmicos de forma clara, com suas reações e transformações típicas que ocorrem durante o aquecimento de materiais. Ela complementa a tabela 1.1 ao apresentar exemplos concretos de reagentes e produtos com fórmulas químicas, descrições dos processos, facilitando a compreensão dos tipos de transformação física ou química envolvidas. Vamos ver alguns detalhes dessa tabela. Temos transformações físicas, que inclui mudança de fase, por exemplo, a fusão do gelo. Inclui também, você pode ver que temos aí sublimação, né, determinada aí pela letra S, por exemplo, iodo sólido transformando em gás. Podemos também ter a transição vítrea, que, por exemplo, o poliestireno vítreo, que passa para o estado borrachoso. Também podemos ter reações químicas, que incluem oxidação, por exemplo, ferro mais oxigênio, obtém-se o óxido de ferro. Podemos ter redução, por exemplo, o óxido de cobre mais o hidrogênio, vamos obter o cobre metálico. Podemos ter também aí, apresentado na tabela, combustão, por exemplo, metano mais oxigênio, né, obtendo o gás carbônico e a água, e adição e decomposição dupla,
por exemplo, os cloretos e sulfatos trocando íons. Mas aí eu pergunto, qual a aplicação, né, ao mostrar essa tabela? Esses exemplos são especialmente úteis para entender fenômenos observados em análises térmicas, como a análise termogravimétrica, que é a TGA, que a gente vai ver, a calorimetria exploratória diferencial, que a sua sigla é DSC, e a análise térmica diferencial, que a sua sigla é DTA, em que a interpretação das curvas depende do conhecimento das possíveis reações químicas e mudanças físicas. Então aqui eu mostro vários eventos, né, térmicos que tem na tabela, né? Mudança de fase, fusão, sublimação, decomposição, transição vítrea, né? Que o material passa de um estado vítreo, mais duro, para um estado mais flexível, mais borrachoso. Oxidação, redução, combustão, volatilização e sublimação, catálise heterogênea, adição, etc. Aqui eu mostro uma possível reação química nessa coluna, tá, desses materiais, e aqui a descrição do processo. Tá? Vamos ir para o próximo slide. As análises térmicas, como a análise termogravimétrica, que é chamada de TGA, a calorimetria exploratória diferencial, que é a DSC, e a análise térmica diferencial DTA e etc., são amplamente utilizadas em materiais, polímeros, ligas metálicas, cerâmicas e outros sistemas para entender o seu comportamento frente à variação de temperatura. No caso, quando a gente quer determinar as constantes térmicas, né, é uma das possibilidades que a gente pode ter com essas análises térmicas. O que é isso? Determinação das constantes térmicas. O que é? Identificação de propriedades fundamentais como o calor específico, Cp, né, a condutilidade térmica, K, a difusividade térmica, entre outras. Então é possível, através das análises térmicas, determinar essas propriedades. Mas qual a importância disso? É essencial em projetos de engenharia térmica e simulações computacionais. Mas quais são as técnicas que a gente vai usar para obter essas propriedades, né, que eu falei, ou essas constantes térmicas, como o Cp, que é o calor específico, a condutilidade térmica, K, e a difusividade térmica, entre outras. Nós podemos usar as técnicas de DSC, que é a calorimetria exploratória diferencial, para determinar, por exemplo, o Cp, que é o calor específico, a pressão constante. Podemos usar o LFA, que é a análise de flash laser, para determinar a difusividade térmica. Podemos utilizar aí a TGA, que é a análise termogravimétrica, tá? Para determinação da variação da massa específica. Então nós vamos abordar essas técnicas mais adiante. Mas com essas técnicas, com essas análises térmicas, quais outras propriedades, né, que a gente pode, ou mudanças físicas, ou reações químicas que podemos determinar? Podemos também determinar as mudanças de fases que ocorrem no material. Mas o que é isso? É a identificação das temperaturas em que ocorre fusão, solidificação, evaporação, sublimação, cristalização ou transições vítreas. Mas qual que é a importância de determinar essas propriedades, essas mudanças, né, que ocorrem num certo material, quando ocorre uma mudança de fase? É crucial para processos industriais, soldagem, na moldagem e armazenamento de materiais. E quais são as técnicas que a gente vai utilizar para determinar essas mudanças de fases? Também a calorimetria exploratória diferencial, a DSC, né, onde vão aparecer os picos endotérmicos e exotérmicos. A análise térmica diferencial, a DTA, onde vão aparecer aí, vai me mostrar as variações de entalpia, que é a variação de energia, né? Vocês viram lá em termodinâmica o que é entalpia.
Também vamos utilizar a termogravimetria TG ou TGA, como é conhecido, que vai me determinar a perda de massa em sublimação. Vocês lembram o que era a sublimação? Opa. Outra propriedade que podemos, outra situação física, né, que podemos determinar com as análises térmicas. Eu coloquei aí como estabilidade térmica, mas o que é isso? Na estabilidade térmica nós vamos fazer uma avaliação da resistência de um material à decomposição ou degradação térmica. Qual que é a importância de se fazer essa análise térmica para determinar aí essa resistência desse material à decomposição ou degradação térmica? É fundamental na escolha de materiais para aplicações em altas temperaturas, como isolantes ou componentes eletrônicos, né? Quais são as técnicas utilizadas? A termogravimetria TG, que vai me determinar o ponto de início da decomposição do material. Tá? Também vamos utilizar a calorimetria exploratória diferencial, de sigla DSC, que vai me determinar as reações exotérmicas, né? Reações que liberam calor, indicando degradação do material. Também com as análises térmicas nós podemos determinar mudanças estruturais no meu material. Mas o que é isso? Para que estudar aí, fazer uma análise térmica para determinar as mudanças estruturais do meu material? É para fazer um monitoramento das alterações físicas na estrutura interna do material, como cristalização, reorganização molecular ou transições de fases sólidas. Mas a importância disso é usado no controle de qualidade de polímeros, metais e cerâmicas. E as técnicas utilizadas, a calorimetria exploratória diferencial, a DSC, que vai me permitir obter aí, saber sobre as transições cristalinas que ocorrem no material. Também a análise térmica diferencial, a DTA, que vai me permitir fazer uma análise qualitativa da mudança. Também nós vamos poder utilizar a análise mecânica dinâmica, que é a DMA, é importante para a determinação das propriedades mecânicas, como mudança de fase e a cura de polímero. Caracterização de materiais é um dos objetivos também que eu vou conseguir fazendo as análises térmicas. Mas o que é isso? É a obtenção de um perfil térmico do material como comportamento térmico, composição, teor de umidade e presença de aditivos ou impurezas. Qual que é a importância? Na etapa, né, chave em pesquisa e desenvolvimento de novos materiais e no controle de qualidade de produtos industriais. Quais são as técnicas utilizadas, né, para a caracterização de materiais? A termogravimetria TG, que vai aí me indicar as perdas de massa do meu material submetido a um programa de aquecimento. A calorimetria exploratória diferencial, a DSC, que vai me determinar aí, os eventos térmicos que vão aparecer aí no meu material. E também a análise termomecânica, que é a TMA, que vai me indicar aí a expansão térmica do meu material. Também as análises térmicas são utilizadas aí para estudos termodinâmicos. Mas o que é isso? É análise de dados para obter grandezas como entalpia, que é uma energia, entropia, né, e energia livre de Gibbs, ΔG. Mas qual que é a importância disso? Utilizado na modelagem de reações químicas, equilíbrio de fases e estabilidade de compostos. Quais são as técnicas utilizadas para fazer o estudo termodinâmico de um determinado material? A DSC, para quantificação da variação de entalpia, cálculos baseados em dados experimentais de DSC e TG também, tá? E outras aplicações, né, das análises térmicas. Estudar a cinética de reação, que é o estudo da velocidade de decomposição ou oxidação do meu material. Fazer um estudo da compatibilidade de materiais. Verifica se há uma interação térmica entre componentes de uma mistura, por exemplo,
fármacos com excipientes. Também determinar a pureza de compostos, né? Quando eu faço uma análise térmica. São materiais puros que apresentam transições nítidas, enquanto impurezas alargam ou deslocam os picos térmicos, que a gente vai ver lá em DSC ou em DTA. E também análise de envelhecimento, né? Quando eu faço uma análise térmica, eu posso fazer uma análise de envelhecimento do meu material, que é uma avaliação de como o tempo e temperatura afetam a integridade do meu material. Nesse slide vamos falar da definição geral de análises térmicas. Definição: é o conjunto de técnicas nas quais uma propriedade física de uma amostra ou de seus produtos de reação é medida em função da temperatura, enquanto a substância é submetida a uma programação controlada de temperatura. Vamos aqui nesse slide apresentar a definição das técnicas termoanalíticas. A análise térmica se constitui de um conjunto de técnicas, cada uma com a habilidade de acompanhar uma propriedade física específica. Ou, análise térmica é um conjunto de técnicas experimentais que estudam as mudanças nas propriedades físicas e químicas de um material em função da temperatura ou do tempo, sob condições controladas de aquecimento, esfriamento ou atmosfera. Esse slide apresenta as técnicas termoanalíticas mais conhecidas. Como podemos ver na tabela, as técnicas como TGA, DTA e DSC e outras são amplamente utilizadas em laboratórios de caracterização térmica de materiais. Vamos comentar sobre as técnicas apresentadas na tabela. TGA é a análise termogravimétrica, tá? Essa primeira aqui. Ela mede a variação de massa com a temperatura, útil para estudar decomposição, oxidação e desidratação da minha amostra. Em 2, nós temos a DTG, que é a termogravimetria derivada. É a derivada da TGA, que é a anterior. É a velocidade de perda de massa. Facilita identificar estágios distintos, né, de decomposição. Em 3, nós temos aí a DTA, que é a análise térmica diferencial. Ela compara a temperatura da amostra e de referência, que pode ser nenhuma. Detecta mudanças de fase e reações endotérmicas ou exotérmicas. Na 4, aqui, né, nós estamos apresentando a DSC, que é a calorimetria exploratória diferencial. Ela mede a variação de entalpia, energia em joules e avalia transições de fase, calor específico e reações químicas. Vamos aqui falar 5 da análise termomecânica, que é a TMA. Ela mede deformações físicas da amostra com a variação da temperatura. Ela é útil para analisar expansão, contração e amolecimento do meu material. Em 6, vamos falar da análise dinâmico-mecânica, que aplica tensão oscilatória para medir o módulo viscoelástico. Ela estuda transições vítreas, cura de polímeros e comportamento mecânico. Mas para aí, o que é módulo viscoelástico? É uma medida de como o material reage quando você o deforma, como puxar, empurrar ou torcer, especialmente quando ele tem um comportamento que mistura elasticidade e viscosidade. Vamos dividir em dois itens. Elástico como uma mola. O material volta ao normal depois que você para de forçar. Exemplo, uma borracha esticada. E viscoso, por exemplo, como mel. O material flui ou se deforma com o tempo quando forçado e não volta ao normal depois. Exemplo, o mel escorrendo. Viscoelástico. Mistura esses dois itens, né? O material viscoelástico tem as duas características. Ele pode se deformar como líquido e também voltar à forma original como sólido elástico, dependendo da temperatura, tempo ou frequência da força aplicada.
Mas na prática, o módulo viscoelástico mede rigidez elástica, que a gente vai ver mais adiante, que é chamado de módulo de armazenamento G', é a quanta energia, né, o material guarda e consegue recuperar como elástico. E o comportamento viscoso, né, que é conhecido como módulo de perda, que é denominado de G duas linhas. É o quanto de energia o material perde em forma de calor como fluido. Vamos falar aqui agora em C de DMA. O DMA, né, que é a análise dinâmico-mecânica, mede isso para saber, por exemplo, quando o polímero fica mole, né, ou rígido, e quando ele passa da fase vítrea para a borrachosa, como ele se comporta em diferentes temperaturas e frequência, né? A gente já estava falando do DMA. Continuando com as técnicas, agora temos a EGA. Tá? A EGA é a análise de gás envolvido. Ela detecta gases liberados durante o aquecimento. É usado em estudos de catálise e reações de superfície. Mas o que é catálise? Catálise é o processo no qual uma substância chamada catalisador acelera uma reação química sem ser consumida no final da reação. Vamos falar aqui da termopotometria. Tá? Ela observa alterações ópticas na amostra com a temperatura, identifica mudança de cor ou reação superficial. Nós vamos falar aqui agora da dilatometria, conhecida como abreviado pela sigla DIL. Ela mede a expansão-contração dimensional, avalia o coeficiente de dilatação térmica, importante para compensações em projeto. Engenheiros usam o coeficiente para ajustar folgas e tolerâncias em montagens mecânicas. Um exemplo plástico: o alumínio tem um coeficiente alto, ele se expande bastante com calor. Já a sílica vítrea, que é o vidro de laboratório, tem um coeficiente muito baixo, ideal para resistir a choques térmicos. Outra técnica, né, que aparece é a análise térmico-dielétrica, que é a DETA, que é a última. Ela mede a resposta dielétrica sobre variação térmica. A DETA ajuda a entender como o material isolante reage à eletricidade quando a temperatura muda, revelando mudanças moleculares internas que influenciam o seu desempenho térmico e elétrico. Ela indica, né, a DETA indica transições moleculares, como por exemplo a transição vítrea-TG em polímeros, que é o ponto onde o material passa de rígido para mais flexível. Ela indica também relaxações dielétricas. Relaxação aqui significa como as moléculas ou dipolos dentro do material se ajustam ao campo elétrico. Isso muda com a temperatura e revela o comportamento interno do material. Um exemplo prático da análise térmica dielétrica, que é a DETA, por exemplo, um isolante polimérico usado em cabos elétricos pode ser testado com DETA para garantir que não perca suas propriedades dielétricas em altas temperaturas, ou seja, garantir para ele que continue isolando, né? Vamos para o próximo slide. Nesse slide nós vamos apresentar a análise termogravimétrica TGA e a análise termogravimetria derivada, que é a DTG. TGA, então, é a técnica que acompanha a variação de massa de uma amostra em função da programação de temperaturas, ou seja, acompanha a perda ou ganho de massa em função do tempo ou temperatura. A DTG é a derivada primeira da TGA, ou seja, é a derivada da variação de massa em função do tempo, ou seja, dm sobre dt. Vamos continuar a falar da análise termogravimétrica, que é a TGA, e a termogravimetria derivada, que é a DTG. A primeira imagem que você está vendo à esquerda do slide representa um esquema, né, simplificado de um sistema de análise termogravimétrica, que é a TG ou TGA, que permite estudar a variação de massa de uma amostra em função da temperatura ou do tempo sobre a atmosfera controlada.
Vamos ver aí, né, alguns componentes e suas funções. A gente tem aqui uma fonte de gás para controle da atmosfera do forno, né, garante uma atmosfera específica, exemplo, usando nitrogênio, ar ou hélio durante o experimento. Pode ser usada para criar condições inertes, né, oxidantes ou redutoras. Também temos aí o isolamento térmico do forno, né, que vocês estão vendo aqui. Minimiza perdas de calor e protege os componentes eletrônicos externos. Ajuda a manter a estabilidade da temperatura interna do forno. Vamos aqui falar do porta-amostra, né, que fica dentro do forno, como eu estou mostrando aqui com o mouse. Local por onde a amostra é introduzida no forno, normalmente acoplado ao braço da balança. Vamos falar então do braço da balança. Conecta o sistema de pesagem à amostra, detecta variações de massa da amostra em tempo real. E o nosso forno aqui é uma câmara onde ocorre o aquecimento da amostra, controlado de forma precisa para simular diferentes condições térmicas. Termopar de controle, o que é isso? Ele mede a temperatura do forno para a regulagem automática do aquecimento. Ele envia dados ao programador de temperatura. Termopar de amostra. Esse termopar mede a temperatura real da amostra, garantindo precisão nos dados térmicos. Programador de temperatura. Define a taxa de aquecimento, por exemplo, de 10 graus por minuto e o perfil térmico desejado. Se esse aquecimento vai ser isotérmico, ou seja, a temperatura constante, ou através de rampas. Envia comandos ao forno. Controle da balança, né? Processa os dados de massa captados pela balança. Conecta-se ao sistema de aquisição de dados. Registrador, o que é isso? Ele armazena ou imprime os dados em tempo real e registra a curva de termogravimetria, TG, que é massa na ordenada, ou seja, em Y, vezes, não, versus, né, a temperatura na abscissa, ou seja, no eixo X. Resumo da aplicação mostrado nessa figura, então. Esse sistema é utilizado principalmente para avaliar a estabilidade térmica dos materiais, determinar pontos de decomposição, estimar perdas por volatização ou oxidação, identificar a composição de materiais como teor de carbono, umidade ou resíduos inorgânicos. A figura aí no meio, né, apresenta um esquema simplificado de um analisador termogravimétrico TG ou TGA, ilustrando os componentes básicos e o funcionamento do sistema. Nós temos aqui, né, a balança de precisão, mede continuamente a massa da amostra durante o aquecimento. Ela detecta pequenas variações de massa com alta sensibilidade. Nós temos aqui, né, um suporte da amostra, né, estrutura onde a amostra é colocada, geralmente um cadinho, e fica suspenso dentro do forno para garantir o aquecimento da amostra. Forno com resistência elétrica. Tá? Nós temos aqui um forno a alta temperatura, né? Ele controla a temperatura da amostra conforme o perfil pré-programado, garante aquecimento preciso e uniforme. Nós temos também uma entrada de gás, né, que permite a atmosfera controlada. A gente pode usar o ar, o nitrogênio ou o argônio, essencial para simular condições de oxidação, inércia ou redução. E na saída de gases, né, nós temos, direciona os produtos gasosos da decomposição para o exterior ou para acoplamento com outros equipamentos, como espectroscopia no infravermelho, que é o FTIR, que mede ligações químicas, identificando grupos funcionais, ou espectrometria de massas, conhecido como MS, que mede a massa dos íons, determinando a massa e sua estrutura molecular. Mas vamos falar o que é o FTIR, que é espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier.
O que ela faz? Ela identifica grupos funcionais ou compostos químicos com base na absorção de radiação infravermelha pelas ligações químicas. Como funciona? Os gases liberados pela amostra são direcionados para uma célula de análise onde cada tipo de ligação química absorve IR em faixas específicas. Aplicações comuns: identificação de grupos funcionais orgânicos, monitoramento de emissões gasosas em decomposição térmica, estudo de reações em materiais orgânicos e polímeros. Vamos falar um pouquinho o que é a MS, que é a espectrometria de massas. O que ela faz? Ela identifica compostos químicos com base na relação massa-carga de seus fragmentos ionizados. E como funciona? As moléculas dos gases liberados são ionizadas e aceleradas, depois são separadas por suas massas e detectadas. As principais aplicações comuns da espectrometria de massas, que é a MS: identificação precisa de componentes gasosos leves, detecção de compostos voláteis e orgânicos em quantidades traço, e análise de produtos de decomposição térmica complexo. Resumo, né? Então a FTIR detecta grupos funcionais ou ligações químicas e é melhor para compostos orgânicos e vapores. Já a técnica MS, ela detecta a massa molecular dos íons e é melhor para a identificação precisa de moléculas e fragmentos. Aqui na figura à direita, né, mostra uma pessoa, provavelmente um pesquisador ou técnico de laboratório, manipulando uma amostra com uma pinça, né? Vocês podem ver aqui. Prestes a posicioná-la no suporte de um equipamento de análise térmica, possivelmente uma balança termogravimétrica, TG ou TGA. Bom, agora nesse slide vamos falar do equipamento que faz análise termogravimétrica, que é a TGA, e a termogravimetria derivada, que é a DTG. A imagem, né, a primeira aí que aparece para vocês, mostra um equipamento moderno de análise termogravimétrica TGA da marca NETST, né, modelo TG209F1 Libra, utilizado para caracterização térmica de materiais sólidos e líquidos, né. A ele pode ser acoplado também a termogravimetria derivada, que é a DTG. Sobre as funções desse equipamento, né, realiza análise termogravimétrica TGA, que mede variações de massa de uma amostra em função do tempo ou temperatura, quando submetida a um aquecimento controlado e atmosfera definida. Derivar automaticamente a curva de perda de massa gerando a DTG, que é a derivada da termogravimetria, que facilita a visualização das temperaturas exatas onde ocorrem os eventos térmicos, ou seja, onde a gente vai apresentar ali os picos de decomposição, oxidação e etc. A figura que apareceu agora, né, que está à direita do slide, fornece informações sobre aplicações específicas, materiais, dimensões e volume dos cadinhos. Né? Vamos falar aqui das aplicações específicas e versatilidade. A tabela distingue cadinhos para TG padrão e para CTDA, né, evidenciando que cada tipo de ensaio demanda recipientes otimizados em termos de condutividade térmica, reatividade, que é o quão facilmente e rapidamente uma substância reage com a outra, e estabilidade. Para amostras, né, com maior volume, há opções com até 350 microL, importantes para compostos de baixa densidade ou que liberam gases lentamente. Materiais e compatibilidade dos cadinhos. O óxido de alumínio, que é alumina, é o mais comum para TGA padrão devido à boa resistência térmica e baixo custo, mas não é ideal para metais fundidos ou certos sais devido à possível reatividade. A liga platina-ródio, que é o PTRH 80x20, como vocês estão vendo aqui nessa linha, né? Embora mais cara, é superior em estabilidade e inércia química, sendo recomendada para aplicações precisas de alta exigência térmica, como em CTDA. O alumínio metálico, né, que está aparecendo aqui na última linha,
que é de 99,5%, aparece como opção de baixo custo para temperaturas até 600 graus Celsius, útil em estudos preliminares ou menos exigentes. Vamos falar aí das dimensões e capacidade dos cadinhos. As medidas de diâmetro e altura influenciam o comportamento térmico da amostra, como a distribuição do calor e a liberação de voláteis. É importante escolher um cadinho que ofereça espaço suficiente para a amostra sem comprometer a acessibilidade da balança ou a homogeneidade térmica. Quais são as precauções, né, no uso do cadinho? Ali em notas de rodapé da tabela, alerta para possíveis reações entre a amostra e o material do cadinho, especialmente durante a fusão, o que pode comprometer a precisão da análise ou danificar o equipamento. A seleção do cadinho deve considerar também a atmosfera do forno, oxidante, que pode ser oxidante, inerte ou redutora, e que pode interagir com o material do cadinho. Sobre os cadinhos, a figura apresenta uma variedade de cadinhos, né, utilizados em análise térmica, como TGA, que é a análise termogravimétrica, e CDTA, que eu falei, mas o que é isso mesmo? CDTA é análise térmica diferencial com correção. Cada tipo, né, de cadinho possui um material, volume e geometria específicos, otimizados para diferentes aplicações como estabilidade térmica, acessibilidade e reatividade química. Falando aqui o que é CDTA, né, que é análise térmica diferencial com correção, é uma função computacional integrada em alguns equipamentos de TGA, que é análise termogravimétrica, que simula uma curva de DTA, que é análise térmica diferencial, sem usar sensores físicos de temperatura diferencial. Bom, nós temos aí cadinhos de óxido de alumínio, tá? Que ele apresenta uma cor branca, opaca, à esquerda da imagem. Aplicações em teste padrão de TGA, as vantagens dele: alta resistência térmica até 1500 graus Celsius, né? Tem boa estabilidade química para a maioria dos compostos, limitações não recomendadas para materiais fundidos, sais ou vidros, pois pode haver reações químicas durante o ensaio. Nós temos então cadinhos de PTRH, que é platina com 20% de ródio. Aparência deles, né, desses tipos de cadinhos: metálicos com acabamento brilhante ao centro da imagem. Aplicações: análises precisas com análise térmica diferencial com correção, que é a CDTA, inclusive para amostras que exigem alta estabilidade química. A vantagem desses cadinhos de PTRH, que é platina com 20% de ródio, altíssima resistência química e térmica, ideal para ensaios exigentes e com reações complexas. Limitações desse cadinho: não deve ser usado com metais fundidos, pois pode ocorrer fusão eutética com a platina e o custo elevado. Nós temos também os cadinhos de alumínio, né, de 99,5%. Aparência: metálicos com aspecto menos polido, semelhante ao alumínio comum, tá? Esse daqui, ó. Aplicações em análises térmicas até 600 graus Celsius, né, para análise térmica diferencial com correção, que é a CDTA, e também para análise termogravimétrica, que é a TGA. A vantagem desses cadinhos de alumínio: econômico e fácil de manusear, boa condutividade térmica, limitações: baixa resistência a temperaturas elevadas e pode reagir com amostras oxidantes ou ácidas. Outros cadinhos, né, que não estão listados na tabela, né, e na parte inferior da figura aparecem modelos adicionais que podem incluir cadinhos de grafite e carbono, são os pretos, para materiais redutores ou não oxidantes. Os cadinhos de polímero politetrafluoretileno, que é o PTFE, para ensaios em baixa temperatura, e os cadinhos dourados, de latão ou ouro revestido, usados em técnica por calorimetria exploratória diferencial, que é a DSC, com baixa reatividade, geralmente sob atmosfera inerte. Resumindo sobre a tabela do slide anterior, falando sobre o equipamento para análise termogravimétrica TGA e para a termogravimetria derivada de DTG.
Aplicação. Então, descreve o uso recomendado, aquela tabela, né, do cadinho com testes padrões de TGA ou aplicação específica para análise térmica diferencial calculada, né, a CDTA. Material dos cadinhos. Naquela tabela, ele indica o material de fabricação do cadinho, como alumina ou platina ródio, ou então alumínio puro, né? Praticamente puro, é 99,5%. Ali também indica o diâmetro, altura, né, do cadinho, especifica as dimensões do cadinho em milímetros, mostra a capacidade volumétrica do cadinho em microlitros. As principais informações: os cadinhos de alumina são usados para teste padrão de TGA com diferentes tamanhos para maior. A capacidade de amostra: os cadinhos de platina ródio são utilizados especialmente para análise térmica diferencial calculada com maior resistência térmica e diferentes volumes. Cadinho de alumínio é mencionado para análise térmica diferencial calculada com temperatura máxima de 600 graus. E ainda abaixo da tabela, né, mostram-se notas na tabela que indicam que os cadinhos de alumínio podem não ser adequados para todos os sais e óxidos, e os cadinhos de PT e RH não devem ser usados para metais devido a possíveis reações antes ou durante a fusão. Nesse slide, vamos falar da termobalança usada em análise termogravimétrica, TGA, e termogravimetria derivada, que é a DTG. A termobalança permite a pesagem contínua de uma amostra em função da temperatura. A razão de aquecimento pode ir de 1 grau por minuto até 100 graus por minuto. A temperatura de trabalho pode ir até 2.000 graus Celsius. A sensibilidade vai de 0,1 micrograma, né, sendo que 1 micrograma é igual a 10 menos 6 gramas, ou 1 grama é igual a 10 elevado a 6 microgramas. A capacidade aí de até 1 grama. Nesse slide apresenta-se uma tabela que faz um resumo dos principais fatores que interferem nas medições de TGA, ou seja, em análise termogravimétrica, e DTG, que é a termogravimetria derivada, separando-os em duas categorias: fatores instrumentais e fatores relacionados à amostra. Sobre os fatores instrumentais, temos ali à esquerda a razão de aquecimento do forno, afeta, né, a velocidade das reações químicas, então isso tem que ser considerado. Velocidade de registro, né, no papel influencia a resolução da curva. A atmosfera do forno também determina se haverá reações, por exemplo, a oxidação. A geometria e a composição do suporte da amostra altera a uniformidade térmica e possíveis reações podem acontecer. A sensibilidade da balança, né, são fatores instrumentais, ela impacta a precisão na detecção de pequenas variações de massa. Agora, na segunda coluna, né, nós vamos falar dos fatores da amostra, né? Quantidade de amostra e empacotamento interfere, né, na difusão de calor e gases. Então, a quantidade de material que a gente coloca no cadinho, e conforme ele é colocado ou ele é empacotado, entre aspas, vamos dizer assim, também interfere nos resultados. Tá? Solubilidade dos gases evoluídos e tamanho das partículas afetam a cinética de reação, quando a gente for analisar as mesmas. E a natureza e a condutividade térmica da amostra influencia a resposta térmica aos eventos detectados. Então, entretanto, né, há diversos outros fatores que podem provocar tais alterações, razão pela qual se deve reportar o maior número possível de detalhes quanto ao experimento realizado, incluindo informações sobre o histórico da amostra, sempre que possível. Aqui nesse slide, vamos falar como são os resultados por análise termogravimétrica, que é a TGA. Essa figura à esquerda do slide apresenta a curva TGA esquemática para a decomposição em uma única fase.
a curva mostra a perda de massa Kg de uma amostra em função do aumento de temperatura. Interpretação dessa curva, né? A amostra mantém sua massa até um ponto crítico de temperatura. A partir desse ponto ocorre uma queda acentuada, né? Indicando decomposição térmica. Esse valor de ΔM representa a massa perdida, por exemplo, liberação de gás em uma única etapa. Após aqui a decomposição, a curva se estabiliza, indicando o resíduo térmico remanescente. Essa figura aqui à direita, né, mostra aí o início da decomposição térmica do carbonato de cálcio, que é o CaCO3, em óxido de cálcio, que é conhecido também como cal virgem, mais dióxido de carbono. E varia conforme também a atmosfera, como vocês podem ver. No vácuo, né, aqui nessa primeira curva, que eu estou mostrando com o mouse, ocorre a menor temperatura de decomposição, aproximadamente 650 graus Celsius, devido à menor pressão parcial de dióxido de carbono, CO2. Já que se eu for fazer essa decomposição, nessa análise, né, em ambiente com ar, né, eu teria uma decomposição que ocorre por volta de 750 graus Celsius. E se a minha decomposição for em CO2, a reação é retardada, ocorrendo aproximadamente a 850 graus Celsius, tá? Onde eu estou mostrando com o mouse aqui, pois o gás produto da reação já está presente e dificulta a liberação de mais dióxido de carbono, CO2. Nesse slide, vamos analisar detalhadamente os resultados obtidos por análise termogravimétrica TGA. A figura, né, que vocês estão vendo aqui à direita no slide apresenta um gráfico esquemático de análise termogravimétrica, que é TG, para uma reação de decomposição em um único estágio. Elementos do gráfico. O eixo Y representa a massa da amostra, o eixo X representa a temperatura. Curva TG. A curva começa em uma massa inicial que a gente vamos chamar de MI, e mantém-se constante até uma temperatura inicial da decomposição, que a gente vai chamar de TI. A partir de TI, dessa temperatura inicial de decomposição, ocorre uma queda na massa devido à perda de material volátil ou decomposição da amostra. A massa se estabiliza em um valor final MF, tá? Mostrado aqui no gráfico, a partir da temperatura final de decomposição, que a gente vai chamar de TF. A variação de massa é representada como ΔM, que é igual a MI menos MF. Legenda, né? O texto abaixo do gráfico indica que esta é uma curva TG esquemática para uma reação de decomposição em um único estágio. Esse tipo de curva é típico de materiais que sofrem decomposição térmica em um único evento, onde há uma redução brusca da massa devido à liberação de gases ou vapores durante o aquecimento.